Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E nesse vídeo eu vou falar sobre Little Mix. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, já aproveita, se inscreve. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Eu tô tentando chegar aos 50 mil inscritos no YouTube, eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. Não é novidade que a despedida do Little Mix aconteceu recentemente, não é novidade que ela estava prestes a acontecer. Então eu decidi trazer um vídeo aqui no canal para falar justamente sobre essa despedida que foi marcada pela Confere Tour, que por enquanto é a última turnê do Little Mix como grupo. A gente sabe que essa história, ela começa provavelmente no início da era Confetti, na verdade, né? No dia 27 de março de 2020, então no primeiro mês da pandemia de Covid, o Little Mix lançou a faixa Break Up Song como lead single do seu próximo álbum de estúdio. Esse foi o primeiro lançamento do grupo, que foi feito completamente dentro da sua nova gravadora, a RCA, e o clipe para a faixa Break Up Song acabou precisando ser gravado à distância. E parte dele é feito em animação, justamente por conta dos protocolos de segurança do início da pandemia. A gente não sabia como lidar com isso, a indústria da música precisou não necessariamente se reinventar, mas encontrar uma saída para aquele momento tão difícil, onde simplesmente estar perto de outras pessoas era um grande risco. Mas a era já estava prevista, já estava programada, então Little Mix começou essa era e decidiu continuar contando essa história, entregando novas faixas, já que no dia 24 de julho aconteceu o lançamento de Holiday, que foi o segundo single do sexto álbum do grupo. Em agosto, as meninas também fizeram um show virtual intitulado Little Mix Uncancelled, porque a sua turnê de verão, que aconteceria ali no meio do ano de 2020, tinha sido cancelada também por conta da pandemia. No dia 9 de outubro, o grupo lançou a faixa Not a Pop Song como um single promocional, e no dia 15 de outubro, as meninas também lançaram a faixa Happiness como outro single promocional. No mesmo mês, no dia 23, aconteceu o lançamento de Sweet Melody, que aí então foi lançado como o terceiro single oficial dessa era. O álbum Confere, o sexto álbum de estúdio da carreira do Little Mix, foi lançado no dia 6 de novembro de 2020. E a faixa título foi lançada no dia anterior, no dia 5 de novembro. No Reino Unido, o álbum estreou em segundo lugar na parada britânica, ficando atrás apenas do álbum disco da Kylie Minogue. Na Irlanda, o Confere alcançou o primeiro lugar na parada. Nos Estados Unidos, entretanto, o álbum chegou apenas na posição 85 da Billboard 200, que é a parada dos Estados Unidos, que avalia os álbuns mais vendidos semanalmente no país. Isso fez com que a mãe da Liane, inclusive, acusasse a gravadora americana das meninas a não divulgar, a não promover o álbum corretamente no país. Mas não tem como falar sobre a era Confere e sobre o hiato do Little Mix sem falar sobre a saída de uma das integrantes, a Jessie, logo depois do lançamento do sexto álbum da girl band. Depois do lançamento do álbum Confere, a Jessie Nelson se manteve bastante afastada das atividades do grupo. Então, inicialmente, o Little Mix estava fazendo o Little Mix The Search, que foi um reality show onde as meninas estavam em busca de um novo grupo musical. E o reality show estava rolando desde setembro de 2020. Mas a Jessie não participou da finale do programa, do último episódio do reality show. Ela não compareceu. Esse episódio final aconteceu no dia 7 de novembro e revelou quem tinha ganhado o programa, mas a Jessie não compareceu por conta de motivos de saúde, motivos médicos. Da mesma forma, no dia 8 de novembro, no dia seguinte, as misturinhas participaram do EMA. Na verdade, elas foram as anfitriãs do EMA, do MTV Europe Music Awards. E, de novo, elas apareceram como um trio, sem a presença da Jessie, que ainda estava afastada por questões de saúde. Ainda em novembro, no dia 17, foi anunciado que a Jessie faria um hiato prolongado do grupo, que ela tiraria um tempo para cuidar dela, porque ela precisava cuidar da sua saúde mental. Mas tudo bem, porque até então a gente realmente estava acreditando que talvez fosse só ali alguns meses para ela cuidar dela mesma. Porque, por exemplo, um filme da turnê anterior das meninas, a LM5 Tour,
estreou em alguns cinemas no final de novembro. E além disso, uma parceria delas quatro com o Nathan Doyle, chamada No Time for Tears, foi lançada logo depois disso, ainda em novembro, no dia 23. Mas poucos dias depois, já em dezembro, no dia 14 de dezembro de 2020, a Jessie então anunciou que estava saindo do grupo por conta de problemas de saúde mental. Perry, Jade e Liam anunciaram que continuariam com as atividades do grupo, agora como um trio. Mas a gente sabe que sempre que um integrante deixa um grupo, surge um medo muito grande de que as coisas não consigam se manter estáveis. Isso aconteceu com Fifth Harmony, isso aconteceu com One Direction, que são os outros grupos que surgiram ali quase como em conjunto com o Little Mix. E é claro que esse medo surgiu na fanbase do Little Mix. Mas na minha opinião, elas continuaram maravilhosas como trio. Eu acho que elas estavam funcionando provavelmente melhor do que nunca como um trio. E isso foi se consolidando de várias formas. Por exemplo, em janeiro de 2021, Sweet Melody chegou ao topo da parada britânica 3 meses depois do seu lançamento. Então ficou bastante claro que apesar da saída da Jessie, o futuro do Little Mix ainda era muito promissor. Mas a pandemia ainda não tinha dado uma trégua e a Confere Tour, que promoveria o álbum Confere e que estava agendada para começar em abril de 2021, precisou ser adiada porque ainda não era seguro realizar eventos desse porte. Mas apesar do adiamento da turnê, o Little Mix continuou como um trio. As meninas fizeram a sua primeira capa de revista como um trio em março de 2021 para Glamour e em abril elas lançaram Confere Remix, uma versão de Confere sem a Jessie Nelson e com parceria com a rapper Saweetie. As coisas ainda estavam caminhando. E o ano de 2021 foi um ano muito especial para o Little Mix, porque o grupo estava comemorando 10 anos de existência. E foi muito simbólico, em maio de 2021, no ano em que elas estavam completando 10 anos, elas terem se tornado o primeiro girl group a vencer a categoria grupo britânico no Brit Awards. Entretanto, no mesmo mês, ainda em maio de 2021, a Liane e a Perry anunciaram que estavam grávidas ao mesmo tempo. Isso era mais um sinal de que as coisas não seguiriam exatamente da mesma forma, porque seria completamente compreensível se elas decidissem tirar um tempo para se tornarem mães, cuidar dos seus filhos, seguirem com outros projetos. Ainda assim, as meninas continuaram com suas atividades, continuaram com os projetos que já estavam em andamento. Também em maio, elas lançaram The Heartbreak Anthem, uma parceria com Galantis e David Guetta, e quando a música completou 10 semanas entre as 10 primeiras na parada britânica, em julho de 2021, o Little Mix se tornou o primeiro grupo feminino a acumular 100 semanas no top 10. Também em julho do ano passado, foi revelado que o Little Mix ganharia estátuas de cera no Madame Tussauds, e que apesar da saída da Jessie, ela também ganharia sua estátua como uma forma de reconhecimento pelas contribuições dela ao longo de quase 10 anos de grupo. Também no mesmo mês, o Little Mix anunciou a faixa Kiss Me Oh, uma colaboração com a Anne Marie para o álbum dela. Em 19 de agosto de 2021, o Little Mix anunciou que lançaria um álbum de Greatest Hits, ou seja, de melhores hits da carreira. Esse álbum então se chamaria Between Us. O primeiro single do Between Us, a faixa Love, Sweet Love, foi anunciado em 30 de agosto de 2021 e lançado no dia 3 de setembro. E o álbum Between Us foi lançado em novembro de 2021 com 5 músicas inéditas e outras várias músicas que foram importantes para a carreira do Little Mix ao longo dos seus 10 anos de estrada. Tudo parecia tranquilo, porém no dia 2 de dezembro de 2021, no fim do ano passado, o grupo anunciou que tinha tomado a decisão de entrar num período indeterminado de hiato depois do fim da Confere Tour, que tinha sido reagendada para 2022. O objetivo desse hiato era recarregar as energias e trabalhar em alguns projetos solo. Mas nesse comunicado, as meninas deixaram bastante claro que tinham a intenção de retomar suas atividades em algum momento. Em abril de 2022, então, a Confere Tour teve início. Essa foi a primeira turnê do grupo sem a Jessie e foi uma turnê muitíssimo elogiada pela crítica, que pontuou em diversos momentos que as meninas estavam no alto, no auge,
que elas estavam mais incríveis do que nunca, que elas estavam entregando um show que realmente fazia jus aos seus 10 anos de carreira e que deixava bastante claro o quanto elas eram talentosas. Os atos de abertura da Confetti Tour foram o Dennis Coleman, que é um cantor estadunidense, e o grupo Since September, que foi o grupo que ganhou o reality show do Little Mix. Ao todo, o Little Mix faria 28 shows na Confetti Tour, no Reino Unido e na Irlanda, ou seja, a Confetti Tour, que seria então a última turnê do Little Mix por enquanto, não passaria por outras regiões, não viria para outros continentes e só aconteceria no Reino Unido e na Irlanda, apenas nesses dois locais. O início da turnê aconteceu no dia 9 de abril de 2022 e o fim estava previsto para o dia 14 de maio. As meninas também anunciaram que doariam €1 ou £1, dependendo do país, de cada ingresso que fosse vendido para 2 instituições de caridade. Uma que se dedica a oferecer cuidados de saúde mental para pessoas negras e para suas famílias, e outra que usa musicoterapia para enriquecer a vida de pessoas com deficiências. Ao longo da Confetti Tour, as meninas do Little Mix entregaram o show. 2 horas de show, hit atrás de hit. Elas cantaram Shout Out To My Ex, Heartbreak Anthem, Breakup Song, Wings, Power, Gloves Up, Move, Secret Love Song Part 2, Woman Like Me numa versão rock, Happiness, No More Sad Songs, Love Me or Leave Me, que nunca tinha sido cantada ao vivo, Between Us, Love Sweet Love, Reggaeton Lento, Wasabi, Black Magic, Salute, com elementos da faixa In The Street Baby, do Lil Nas X, Touch, Only You, No Time For Tears, Confetti e Sweet Melody. Eu acho que 2 pontos muito altos do show pra mim são a versão rock de Woman Like Me, muito diferente da versão original, mas que também combinou muito com a proposta do show, com as meninas, e que deixou elas mostrarem uma coisa bem diferente, coreografias e vocais diferentes. E também o momento em que elas misturam Salute com trechinhos de Industry Baby. 2 momentos altíssimos da Confetti Tour, mas eu acho que é uma turnê impecável, foi um show impecável do começo ao fim. Eu teria feito algumas poucas mudanças. Primeiro, eu colocaria Black Magic inteira, porque eu não aceito elas terem cantado só 1/3 da música logo depois de ter cantado Wasabi inteira, por exemplo. Entendeu? Se era pra escolher uma das duas pra ser inteira, eu preferia Black Magic. E eu também teria colocado Little Me, que é uma faixa super emocionante, super importante pra elas, que ficou de fora. Então eu teria colocado Little Me, nem que fosse só um refrão, só uma partezinha da música, talvez ali junto com o momento em que elas estão voando sobre os fãs, em que elas cantam Between Us. Eu acho que faria uma conexão muito legal com Between Us, já que essa faixa é sobre o amor que elas têm uma pela outra e sobre a trajetória delas. No mais, eu também senti falta de algumas músicas do álbum Confetti. Eu acho que elas poderiam ter colocado algumas faixas que acabaram ficando de fora, já que essa era a turnê do álbum Confetti. As meninas entregaram na Confetti Tour figurinos super coloridos, um palco super interessante, vídeos no telão que estavam sempre conversando com as performances, coreografias muito bem feitas, dançarinos para completar esse cenário, um show muito divertido e um show que, claro, também foi muito emocionante porque tinha o peso desse até logo, desse adeus, pelo menos por enquanto, que elas estavam dando. Os últimos shows do Little Mix seriam então 3 datas seguidas em Londres, na O2 Arena, e o último show, como eu já falei, aconteceria no dia 14 de maio de 2022. No dia 6 de abril, então no mês passado, as meninas anunciaram que iriam transmitir o seu último show, o show do dia 14, para todo mundo. E quem quisesse poderia adquirir um ingresso e assistir da sua casa, mesmo não estando presente. O que eu acho que foi uma iniciativa muito legal, porque claramente tem muitos fãs do Little Mix que não conseguiram se despedir delas, já que elas decidiram fazer uma última turnê pequenininha no Reino Unido e na Irlanda e deixaram os fãs órfãos de certa forma. Ao mesmo tempo, eu acho que cobrar por esse show foi um pouquinho complicado, porque daria pra elas terem exibido esse show gratuitamente pra honrar mesmo
os fãs ao redor do mundo. Eu assisti ao último show do Little Mix e eu posso dizer pra vocês que eu chorei muito, mesmo assim. Elas choraram bastante, tinha vários momentos em que elas simplesmente não conseguiam cantar porque elas estavam absurdamente emocionadas. E toda vez que elas choravam, eu chorava com elas. Eu comecei o show chorando, eu terminei o show chorando. Então assim, foi muito emocionante porque eu acho que é inegável a gente reconhecer o quanto essas meninas mudaram a indústria quando elas surgiram, a indústria da música, para grupos nesse formato. E a importância que elas têm mesmo na vida dos fãs, na história e no cenário da música pop no século XXI. Então, dar tchau pra elas não é algo fácil. Mas uma coisa que elas pontuaram em vários momentos, assim, ao longo do último show, pelo menos, e que tava escrito no telão e tudo mais, é que o Little Mix não está acabando, né? Então, no telão aparecia de 2011 para sempre, always. E eu acho que é muito sobre isso, o grupo não tá acabando, é apenas um hiato, mas mesmo que elas demorem bastante pra se reunir, o legado delas continua. Eu acho que elas sempre vão ser lembradas como um grupo muito importante para a música pop e para a indústria musical de forma geral. Mas e o futuro do Little Mix? O que vem agora? Será que elas vão mesmo se reunir em algum momento, retomar a história do grupo? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a carreira solo de cada uma. A intenção das três é sim lançar projetos solo. Mas elas já afirmaram que tomaram a decisão de organizar os seus lançamentos para não lançar músicas ao mesmo tempo e evitar conflitos nas paradas, conflitos de divulgação também. Ou seja, elas se respeitam o suficiente para pensar nisso, que não é nenhuma obrigação que elas teriam. Elas poderiam cada uma seguir o seu caminho, lançar coisa quando quiser lançar coisa e não se importar umas com as outras, mas não é isso que elas vão fazer. Elas já combinaram de coordenar mesmo os seus lançamentos para poderem lançar as coisas em momentos diferentes. A Liane disse que a amizade delas é muito importante para ser colocada em risco por conta disso. E a Jade e a Perry concordaram dizendo que o plano é nunca se colocar no caminho umas das outras. E com essas últimas entrevistas e declarações, as meninas também já deixaram claro que planejam se reunir no futuro. A Perry disse que elas já estão planejando um reencontro. Ela disse que esse ato intervalo já tem um tempo para durar, que o plano inicialmente é retomar as atividades do Little Mix dentro de uns 2 anos e meio. Eu acho um tempo muito curto para elas voltarem. Não sei se eu realmente vejo elas voltando daqui a 2 anos e meio, mas eu acredito muito que elas devem retornar em algum momento e que não deve demorar muito. E por que eu digo isso? Principalmente pelo carinho que elas têm umas pelas outras e pelo projeto. Então, diferente de outros grupos musicais, o Little Mix claramente, apesar de terem começado suas carreiras individualmente e terem sido colocadas como um grupo dentro do X Factor, elas sempre se mostraram muito contentes com essa decisão. Quem não se mostrava muito contente com isso era a Jessie, que já saiu do grupo mesmo, mas a Perry, a Jade e a Liane em nenhum momento se mostraram insatisfeitas por estarem nesse grupo. Elas amam o grupo, elas lutaram muito pro grupo se tornar o que ele se tornou. Elas também compraram brigas com gravadoras, com managers, para poderem ter liberdade criativa dentro do Little Mix. Então elas construíram essa história mesmo. E quando elas dizem a gente vai voltar, a gente vai se reencontrar e não vai demorar muito, eu acredito por conta disso, por conta da trajetória delas. Eu acho que é muito diferente de outros grupos como Fifth Harmony e One Direction, que são as nossas duas referências, que também prometeram reencontros de certa forma, mas que não tem previsão nenhuma de fazer isso acontecer, e já faz bastante tempo que os grupos se desfizeram. Mas com Little Mix eu enxergo um pouquinho diferente. Eu realmente vejo elas se encontrando em algum momento próximo. Era isso que eu tinha preparado pra vocês. Eu queria fazer uma linha cronológica dos acontecimentos que levaram ao fim do Little Mix, bem simples, e também falar um pouquinho sobre a Confetti Tour, que marca esse até logo, esse período de hiato, e dizer que, apesar do hiato, eu pretendo trazer alguns vídeos sobre o Little Mix sempre que for possível. Então esse ano, o primeiro álbum delas completa 10 anos de lançamento. O plano é trazer um vídeo quando isso acontecer, quando essa data chegar. E quando elas voltarem, quando elas estiverem dispostas a voltar,
eu provavelmente vou estar aqui também pra comentar, pra falar sobre isso, porque eu tenho um carinho muito grande pelas meninas, eu gosto muito delas e tô animada pelo futuro das três. Também pretendo, inclusive, claro, acompanhar os lançamentos solo de cada uma delas. Então, se você é fã do Little Mix, se inscreve no canal, não deixa de acompanhar os vídeos, ativa o sininho pra receber notificações, porque eu realmente não acho que esse seja o fim do Little Mix. Eu acho que a gente tem muito pra ver sobre as três individualmente e depois em conjunto de novo. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê numa próxima oportunidade.